Olá, essa aula será sobre a paralisia cerebral, em que essa patologia consiste em um conjunto de desordens permanentes que vão afetar o movimento e a postura do indivíduo. Os sintomas eles ocorrem devido a um distúrbio que acontece durante o desenvolvimento do cérebro, na maioria das vezes antes do nascimento. As pessoas com paralisia cerebral elas podem ser classificadas de acordo com a característica clínica mais dominante da doença. Os três tipos principais são o espártico, dissenético e o atáxico. O tipo espártico ele é caracterizado pela rigidez muscular e está associado a danos ou problemas do desenvolvimento do córtex cerebral. E a paralisia cerebral espártica ela pode afetar diferente parte do corpo, que tem uma subclassificação também. Quando ela afeta as pernas mais do que os braços, é conhecida como diplegia. Esse tipo de paralisia cerebral é mais comum em prematuros. Quando a paralisia afeta apenas um lado do corpo, é conhecido como hemiplegia. Na maioria das crianças, o braço ele vai ser mais afetado do que as pernas. E ainda tem o tipo que afeta o corpo inteiro, que é denominado quadriplegia. Esse tipo de paralisia cerebral é o mais comum em bebês que tiveram falta de oxigenação, que é denominada anóxia neonatal. Além do tipo espártico, nós também temos a paralisia cerebral do tipo dissenético, que ela vai ser caracterizada por movimentos incontroláveis e estão associados a danos nos gânglios basais. E, por fim, o tipo atáxico, em que a principal característica clínica é a falta de equilíbrio e coordenação, e estão associadas ao danos no cerebelo. Além desses três tipos, ainda existe uma classificação que é denominada mista, em que vai ser a combinação de dois ou mais tipos e ela está associada a danos em várias áreas do cérebro. Esse tipo, ele é o mais grave, por todas essas questões de estar associando vários outros tipos. A paralisia cerebral ela vai ser o resultado de uma desordem cerebral, que vai ocorrer durante o desenvolvimento fetal. E também pode ocorrer por conta de uma lesão cerebral após o parto. Ela vai estar presente desde o nascimento, porém, ela não vai conseguir ser detectada por alguns meses, na maioria dos casos. E também, na maioria dos casos, a causa da paralisia cerebral ela é desconhecida. Porém, nós conhecemos algumas causas possíveis, que são infecções durante a gravidez, que podem danificar o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, icterícia grave, trauma físico e metabólico durante o parto, e esse trauma pode ser também ocasionar a privação de oxigênio grave para o cérebro ou um trauma craniano significativo durante o trabalho de parto, e o fator RH incompatível entre mães e bebês. Quanto aos sintomas, os sinais e sintomas eles vão aparecer durante os primeiros meses ou até na pré-escola, quando a criança iniciar a pré-escola. E os sintomas eles são vários, por terem vários tipos de paralisia cerebral. Então, eu dividi, para ficar um pouco mais didático, algumas categorias. Por exemplo, nos músculos, quais são os sintomas que vão se apresentar? Dificuldade com movimentos corporais, dificuldade para caminhar, encurtamento permanente de músculo, fraqueza muscular, movimentos involuntários, músculos rígidos, problemas de coordenação, rigidez muscular, espasmos musculares, paralisia de um lado do corpo ou reflexos imperativos. No desenvolvimento, um sintoma muito comum é o atraso de fala em uma criança. Além disso, nós temos o crescimento lento, dificuldade de aprendizagem ou falha de crescimento. Na fala, nós temos o distúrbio da fala ou gagueira, e outros sintomas que também são comuns são baba, constipação, convulsões, deformidade física, dificuldade de engolir, incontinência urinária, marcha em tesoura, paralisia, perda de audição, ranger dos dentes, tremor ou dificuldade de ficar em pé.
como vocês puderam observar, são vários sintomas, e o efeito da paralisia cerebral nas habilidades funcionais do indivíduo, ele vai variar muito. Então, algumas pessoas elas vão ser capazes de caminhar, enquanto que outras não. Algumas pessoas elas vão mostrar uma função intelectual normal, a passo que outras podem apresentar uma deficiência intelectual de leve a grave. Além disso, existem outras patologias associadas, como a epilepsia, a cegueira ou a surdez. Então, existem vários sintomas. Então, como o diagnóstico ele vai ser realizado? Um ponto muito importante é um diagnóstico precoce. Principalmente quando o bebê ele está enquadrado em um daqueles fatores que podem ser a causa. Então, se o bebê ou se o trabalho de parto foi complicado, então já é bom dar uma investigada, um acompanhamento melhor naquela criança. E a condição, geralmente vai se manifestar na primeira infância, usualmente antes dos 18 meses. Então, o diagnóstico ele vai ser definido pelo exame clínico, no qual o médico ou outro profissional ele vai analisar as alterações do movimento na postura, sendo que também é possível realizar exames complementares para certificar que não há outras causas para os sintomas. E alguns sintomas eles vão ser observados para o diagnóstico de paralisia cerebral, em que eles podem estar relacionados principalmente nas alterações do movimento. Podemos citar ausência de movimentos irrequietos, movimentos circulares dos braços, ausência de movimentos nas pernas, movimentos repetidos, entre outros vários sintomas. E alterações na postura também, incapacidade de manter a cabeça em linha média, postura corporal assimétrica, braços e pernas em extensão, entre outros. Em relação ao tratamento da paralisia cerebral, as crianças e os adultos com paralisia cerebral eles vão necessitar de um cuidado a longo prazo com uma equipe muito completa, uma equipe multidisciplinar, que pode incluir pediatra, cirurgião ortopédico, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre vários outros. E alguns desses profissionais eles vão ser responsáveis pela terapia daquele indivíduo, que vai ajudar a aprimorar as habilidades funcionais. Então, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional está incluído em relação à realização de adaptações que podem incluir andadores, bengalas, cadeiras de rodas, ou cintas e talas que podem ajudar a prevenir contraturas musculares. A presença do fonoaudiólogo também pode ser necessária, além de outros tipos de terapias complementares. Além das terapias, também há a utilização de medicamentos como tratamento. Esses medicamentos, eles geralmente estão relacionados à espasticidade, que é uma característica muito marcante nessa patologia. E a espasticidade, ela pode afetar um músculo isolado ou o corpo todo. Então, os tratamentos medicamentosos, eles podem incluir para lidar com a espasticidade isolada, que pode ser injeções de toxina botulínica, por exemplo, que essas injeções elas são aplicadas diretamente no músculo ou nervo, ou ambos, e os efeitos colaterais eles existem, como dor, hematomas, infelizmente. E a espasticidade generalizada é muito utilizado relaxantes musculares que são ministrados por via oral e que podem ajudar quando o músculo ali ficar muito contraído, que isso causa muita dor na criança. Além dos medicamentos, também são utilizados em alguns casos procedimentos cirúrgicos. Então, essas cirurgias geralmente elas são necessárias para diminuir a tensão muscular ou anormalidades ósseas causadas pela espasticidade. Então, pode-se incluir uma cirurgia ortopédica para corrigir graves contraturas ou deformidades. Em alguns
casos em que outros tratamentos não tiveram sucesso, os cirurgiões eles podem optar em cortar alguns nervos que controlam os músculos afetados. E isso vai relaxar o músculo e vai reduzir a dor, mas também possui alguns efeitos como causar torpor. Então é isso, os principais aspectos. A esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e vai acarretar em uma paralisia motora irreversível. O seu nome, esclerose lateral amiotrófica, significa esclerose, o endurecimento e uma cicatrização, lateral é o endurecimento da porção lateral da medula espinhal e amiotrófica, uma fraqueza que resulta na redução do volume real do tecido muscular, ou uma atrofia. Uma das pessoas mais conhecidas que possuíam a ELA é o físico britânico Stephen Hawking, que morreu em 2018. Bom, e como ocorre a ELA? Quais são as causas dessa doença? A ELA ela é caracterizada pela perda progressiva dos neurônios motores corticais, bulbares e da região ventral da medula. Então, depois da morte da célula motora, ocorre uma degeneração axonal retrógrada, com a consequente denervação e reinervação dos músculos correspondentes. Ou seja, as células nervosas, aqui nós temos uma célula nervosa normal e aqui uma célula nervosa afetada. Com essa afetação da célula nervosa, a inervação do músculo, ela ocorre de uma forma deficitária ou para de ocorrer. E o músculo afetado, por não estar sendo inervado de forma adequada, ele começa a atrofiar. E isso gera, a curto e a médio prazo, o enfraquecimento desses músculos, assim como contrações involuntárias, incapacidade de mover os braços, as pernas, e com a progressão da doença isso passa para outras partes do corpo e a doença ela vai piorar lentamente. Quando os músculos do peito param de trabalhar, aí fica muito difícil de respirar por conta própria. Geralmente, nessa fase mais avançada da doença, é que o indivíduo vai a óbito. Bom, e quais são os sintomas da ELA? Primeiramente, uma dificuldade de locomoção do indivíduo. Esse indivíduo, por conta da fraqueza muscular, ele tem um padrão de marcha afetado. A perda gradual da força e da coordenação muscular, e isso vai causar uma incapacidade de realizar tarefas rotineiras, com a progressão da doença. Por exemplo, subir escadas, andar, levantar, entre outras coisas. As câimbras e as contrações musculares também são muito frequentes, inclusive contrações na língua, por exemplo, incapacitando o indivíduo de ter uma fala adequada. E esse é mais um sintoma da doença, que são os problemas de dicção e alteração da voz. O padrão de fala ele se torna mais lento ou anormal, por exemplo, arrastando as palavras, alterações na voz como uma rouquidão e dificuldades para respirar e engolir por conta da influência que os músculos eles estão acarretados pela doença. Então, ele engasga com facilidade, também tem outro sintoma como babar, gagueira, entre outros. A ela não vai afetar os sentidos, visão, paladar, audição, e raramente ela vai atingir o funcionamento da bexiga também, dos intestinos e da capacidade de pensamento crítico da pessoa, do raciocínio de uma pessoa. E como vai ser feito o diagnóstico dela? Primeiramente, uma análise clínica e um exame físico são fundamentais, porque é aí que vão perceber os principais sintomas, sinais e sintomas da doença, que podem estar relacionados, como os tremores, os espasmos, as contrações musculares ou a perda de tecido muscular. Além disso, pode também ser analisado a marcha do indivíduo, aquele andar rígido, desajeitado. Os reflexos, eles se tornam anormais. O paciente também tem uma
incapacidade de controlar o choro e o riso, um dos sintomas que é chamado de incontinência emocional. E aí, para confirmar o diagnóstico, são realizados exames de sangue para descartar outra doença, o teste respiratório para verificar se os músculos do pulmão eles foram afetados, o auxílio também de tomografia computadorizada ou ressonância magnética da coluna cervical, para garantir que não vai existir nenhuma doença ou lesão no pescoço que está acarretando, levando a uns sintomas parecidos com ela. A eletromiografia para ver quais são os nervos que não estão funcionando corretamente. E o teste genético para verificar se houve um histórico de ELA na família. Bom, como é feito esse tratamento da ELA? Até hoje não há cura pela esclerose lateral amiotrófica e com o tempo as pessoas que possuem a doença, eles vão perder a capacidade funcional de cuidar de si mesmo. E o óbito, ele ocorre entre 3 a 5 anos após o diagnóstico. Cerca de 25% dos pacientes eles sobrevivem por mais de 5 anos depois do diagnóstico. Bom, o tratamento ele vai iniciar com medicamento. Um tratamento medicamentoso é iniciado com um medicamento chamado Riluzol, que é distribuído gratuitamente pelo SUS, e esse medicamento ele vai reduzir a velocidade da progressão da doença e também prolongar a vida do paciente. A reabilitação, ela pode ser realizada pelo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, visando o uso de órteses, de uma cadeira de rodas ou outras medidas ortopédicas que podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o estado do paciente conforme a evolução da doença. A participação de um nutricionista também é muito importante, porque os pacientes de ELA tendem a perder peso. Então, a própria doença aumenta a necessidade de ingestão de alimentos e de calorias, ao mesmo tempo que tem os problemas de deglutição, que pode fazer com que o paciente não consiga comer o suficiente. E também os cuidados paliativos, eles estão presentes. Os cuidados paliativos, eles são uma abordagem de tratamento que promove a qualidade do indivíduo, do paciente, que estão enfrentando doenças que ameacem a continuidade da sua vida. Então, os cuidados paliativos, eles visam a prevenção e o alívio do sofrimento. Já seria para aqueles pacientes que já estão com a doença bem avançada e estão com um quadro de dor por conta da dificuldade de respiração, entre outras coisas. E esse cuidado paliativo ele tem de natureza física, psíquica, espiritual e social. Então, é isso.